Olá, eu sou o Márcio e vim te convidar para acompanhar uma sequência de vídeos a respeito da Grécia Antiga. Vamos estudar juntos a Grécia Antiga e esse vídeo em particular é um vídeo como se fosse um vídeo convite para a gente explicar os motivos pelos quais é tão importante e fascinante nós estudarmos os gregos antigos, né? O que eles nos deixaram de legado e como eles estão presentes na nossa vida sem que nós tenhamos sequer consciência disso. Esse é o objetivo desse vídeo. Fica o convite para você assistir esse vídeo até o final e a gente discutir aqui a importância, porque esse é o vídeo que vai servir de convite para que você entre nessa sequência de vídeos, faça uma maratona aí de vídeos a respeito. Maratona, inclusive, uma das expressões que deriva aí de uma das guerras, né, da Grécia Antiga, né, para você ver como está presente no nosso cotidiano os gregos, né? Então, exatamente para você maratonar os nossos vídeos, assistir em sequência vários vídeos estritamente a respeito do estudo que nós estamos promovendo aqui na Amplo Espectro dos gregos antigos. Quando eu era pequeno, muito pequeno, eu lembro que minha mãe sempre me contava e eu ficava fascinado. Ela me contava sobre os mitos gregos, ela me falava de Zeus, de Palas Atenas, de Afrodite, de Poseidon, né, do Aquiles, da Guerra de Troia. E ela alegorizava tudo de uma forma muito poética, ela mastigava para mim, né, e eu criança ali ficava realmente com o meu imaginário acelerado a mil, né? Mas aquilo parecia ainda para mim uma espécie de brincadeira de criança, né? Falava de Prometeu, por exemplo, né? E Édipo, né? Ela falava das tragédias gregas e eu ficava sempre achando aquilo muito distante da minha realidade. Quando eu fui amadurecendo e me debruçando mais especificamente para estudar os gregos, é que eu fui percebendo o quanto simbolicamente tudo aquilo é rico ao ponto de, digamos, permear a nossa vida odierna, cotidianamente. Hoje, nós aqui presentes, organizamos a nossa sociedade, digamos, refletimos, pensamos de forma que faça referência, né, remeta justamente aos gregos antigos. Eles projetaram um imaginário tão forte dentro do Ocidente, que pode-se dizer que nós nem sequer temos consciência de que pensamos como os gregos, agimos como os gregos, falhamos como os gregos e nos organizamos como os gregos. Então, basicamente, estudar os gregos não deixa de ser seguir o próprio princípio do oráculo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo. Esse princípio que vinha escrito lá, logo no portal de entrada do oráculo, ele é o dizer fundamental da filosofia, porque de fato o propósito filosófico, mais do que qualquer outro, é você não apenas viver como se fosse um ser irracional que simplesmente é movido por processos químicos, biológicos e simplesmente existe, sobrevive, né? Nasce, se reproduz, cresce, morre e vai embora sem nenhuma reflexão a respeito dessa própria condição de existência. O que a filosofia propõe, em essência, é esse dizer do oráculo de Delfos, que é conheça-te a ti mesmo. E por isso o convite para você estudar os gregos é um convite de autoconhecimento, é onde a gente vai entender por que pensamos como pensamos. Por que determinada linha de pensamento nos incomoda ou outra, ao contrário, nos entusiasma, né? Da onde veio uma série de questões que hoje nós achamos que estamos inaugurando, achamos que somos muito superiores, que a nossa cultura é muito superior, quando na verdade a maior parte do que está presente, que nos cerca, seja em termos de organização social, seja em termos de costumes, em cultura, arte, tudo praticamente deriva lá dos gregos. E a gente vai tomando sustos, né? A gente até enumerei aqui algumas coisas para a gente pensar a respeito, né, de como, na verdade, tudo isso deriva dos gregos. Os gregos já tinham pensado muito antes a nossa vida. É uma coisa assustadora, realmente fascinante. Tanto, por exemplo, o empirismo e o racionalismo, que são, digamos, duas vertentes fortes dentro da filosofia moderna, a gente tem pensadores das duas formas de pensar. Ambas, pode-se dizer, nasceram na Grécia, né? A forma racional e a forma da experiência sensível. Pode-se dizer também o idealismo não escapa, né? O idealismo platônico está presente na maneira, tanto na nossa filosofia de hoje, mas deriva lá dos gregos antigos, né? A gente pode pensar, por exemplo, na ontologia do ser,
Todas as questões filosóficas que nascem da ontologia do ser derivam de um pensamento que a gente vai entender que vem lá do começo dos primórdios, dos estudos da filosofia de Parmênides, né? A gente pode pensar também no devir, que vem de Heráclito. A gente pode pensar, por exemplo, em conceitos políticos, como, por exemplo, democracia, né? Oligarquia, tirania. São todos os conceitos que estarão presentes, a gente só está reproduzindo experimentos, experiências que antecedem a gente em tantos séculos, né? Pode-se dizer também a própria ideia, veja, a gente é muito orgulhoso, né, da ideia de sistematização do conhecimento, né? Sobretudo a partir de Kant, os modernos passaram, nós temos a sistematização do conhecimento, a ciência analítica, tudo isso não é nenhuma inovação, não é nenhum privilégio nosso, tudo isso deriva, a própria sistematização do conhecimento tem seus primórdios, suas origens lá atrás, né? Você tem, por exemplo, Hipócrates, que é o pai da medicina, a medicina deriva lá de trás, ele tem no tratado dele de medicina falando justamente dessa vontade de universalizar o conhecimento, né? Você tem a ideia de átomo nascido lá com Demócrito, né? A gente pensa assim, eu quero ser uma pessoa abnegada, eu quero ser minimalista, eu quero ter menos, eu quero me conformar, ser feliz, satisfeito com pouco. Deriva lá da filosofia helenística. Você vai ter gente desde os estoicos, passando por epicuristas, né? Também não fugimos dos gregos nessas horas, nessas escolhas de vida, né? Temos também, por exemplo, toda a questão do quanto os mitos falam da nossa própria condição de existência. Você tem o Sísifo, lembrando da questão do absurdismo, que vai ser explorado depois por Albert Camus, né? A gente está ali numa tarefa repetitiva e sem lógica, sem sentido. Os mitos falam demais, né? Prometeu, a ideia do quanto o conhecimento pode se representar para a gente um perigo, uma derrocada, né? A própria influência sobre a teologia cristã, a ideia de alma, né? A ideia ou a mesma ideia de reencarnação, por exemplo, da transmigração da alma, que é uma ideia pitagórica, né? A própria lógica, né? A gente que discute fala, isso não é lógico, isso não tem lógica, a lógica deriva lá, lógica aristotélica, né? A matemática, que tem muitos pensadores que vieram justamente do berço da matemática lá na Grécia Antiga, né? O ceticismo, você que, por exemplo, não quer acreditar em alguma coisa, que tem dúvidas, que suspende o juízo, ceticismos céticos nascem lá também com Pirro de Elis, nasce lá na Grécia Antiga. A própria ideia de história, né? Registro, isso é uma coisa incrível, né? O registro, a ideia de você escrever o que está acontecendo com a sociedade, com o mundo, para que posteriormente, depois da sua morte, outras pessoas leiam e saibam o que aconteceu no passado. Isso também é uma ideia que tem inaugurada com os gregos antigos, desde Heródoto até Tucídides, né? Então, veja, né, a cosmologia, a gente pensa assim, eu tenho uma visão de cosmos, ou mesmo astronomia, começa com os gregos. A gente não consegue fugir dos gregos em nada na nossa vida, é uma coisa assustadora. A arquitetura, né, a gente tem a arquitetura dórica, a coríntia, né, a arquitetura, toda a visão arquitetônica ganha uma força especial a partir dos gregos, e que os romanos, inclusive, vão praticamente copiar, né, tudo isso, tá? Assim como vão copiar também a mitologia. A música, veja, a gente não consegue nem na arte a gente consegue escapar dos gregos. A música, a tragédia, a comédia, a influência fortíssima, presente que os gregos estão na nossa vida. Os costumes dos gregos, que por mais que fossem relativamente diferentes dos nossos, valem a pena serem investigados para que a gente compreenda a evolução dos tempos e as mudanças no que a gente considera padrão, normal, né? A própria ideia de polis, de cidade, né? As urbes, a organização social e, sobretudo, gente, conhecer os gregos é conhecer a ti mesmo, para que você não evite os erros que os gregos cometeram. Porque quando a gente simplesmente se recusa a conhecer o passado, a gente está fadado a repetir esses erros do passado. E os gregos tiveram o seu apogeu, o seu momento de maior ordem e riqueza, e tiveram a sua decadência. É importante entender e compreender isso também, né? Entender a formação, o apogeu e compreender a decadência. Essa compreensão que pode nos, digamos, ser útil, não apenas de forma
coletiva para se analisar toda a civilização, com os perigos da ordem social, como até mesmo, vamos dizer assim, num nível menor, né? Uma questão pessoal, familiar ou comunitária, né? Os riscos, os perigos, que estamos sempre ali, o abismo está sempre ali à espreita, né? A derrocada, o fim, a decadência. E a gente entender também a psicologia que os gregos podem, o que a gente pode herdar do conhecimento psicológico dos gregos, porque fala muito da gente, fala muito da nossa psique inclusive, que é um mito da Eros e Psique, ao mesmo tempo é a alma, a ideia de alma, a essência, né? Então, cara, há muita coisa que a gente realmente pode se enriquecer e conseguir se inserir dentro da nossa vida com uma percepção completamente alterada, completamente diferenciada a partir do estudo dos gregos. E claro, como será uma sequência, diria, muito numerosa, inédita no YouTube, não há nenhum canal com uma quantidade tão grande de vídeos a respeito desse tema, eu vou, obviamente, solicitar muita paciência para você que assiste, né? Você vai ter que ter um pouco de paciência no começo, a gente vai abordando, tendo uma visão panorâmica, apenas panorâmica, a gente vai depois pensando elementos e ao mesmo tempo analisando com mais cuidado cada ponto. Então, é um estudo que envolve paciência, como todo estudo que se propõe a ser um estudo sério, ele envolve paciência. E é um estudo que vai ser disponibilizado gratuitamente no canal Amplo Espectro. Então, assim, é só você querer, você vai ter toda essa riqueza à sua disposição, né? A gente vai... Todos esses aspectos e muitos outros que não foram comentados aqui nesse vídeo serão gradativamente destrinchados, né, ao longo de um bom tempo, pode-se dizer, porque a gente tem um bom tempo pela frente para publicar vídeos, né, com esse tema. Fica o convite imperdível, gente. Vamos crescer juntos nesse conhecimento. Eu estou aqui me colocando sim como professor, mas também como aluno, porque também me considero um estudante e um apaixonado pelos gregos, né? Então não é um professor que está aqui, diria, empurrando um conhecimento gratuitamente, não, é uma pessoa apaixonada pelo que fala, pelo que comenta, né? Então por isso é um convite especial, um convite muito especial feito para você que está me assistindo, me acompanhar, fazer essa maratona, né? Acompanhar um vídeo em sequência, um atrás do outro, e certamente você vai perceber que, se você tiver paciência, é claro, para ir acrescentando camadas ao seu conhecimento, se você tiver paciência de ir avançando até o final desses vídeos, você vai ver o quanto a sua perspectiva da realidade vai ser alterada e o quanto você vai se tornar uma pessoa até mais fascinante, interessante de se conversar, né? É isso, o convite fica lançado. Quero aproveitar a oportunidade, claro, para falar da R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace, essa plataforma que agrega um conjunto de serviços digitais fundamentais nos dias de hoje para quem tem uma empresa, um negócio e quer realmente alçar um patamar de excelência, seja no atendimento do seu cliente na ponta final, seja na gestão interna, né, na questão de recursos humanos, na questão dos seus funcionários. Conheça lá, imperdível esse convite também, para você conhecer esse conjunto de serviços oferecidos pela R4 Informática, para que a sua empresa realmente tenha uma organização, segurança, eficiência. Só clicar aqui embaixo no site da R4 Informática e você vai ter um atendimento personalizado. O convite fica lançado e, por fim, claro, o convite para você conhecer os nossos cursos. Nós teremos mais adiante aí sim cursos pagos, né? Cursos na plataforma Hotmart. Um deles é de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, um curso fantástico, fascinante, que vai abordar justamente essa questão do nascimento da tragédia lá na Grécia Antiga. E aí Nietzsche vai propor toda uma visão especial de mundo a partir dessa análise do surgimento da tragédia e da decadência da tragédia, né? Então, eu diria, um estudo correlato aí com o estudo correlacionado aí com o estudo que a gente está fazendo dos gregos, né? E eu, mais adiante, vou lançar Sigmund Freud, Moisés e o monoteísmo, né? As origens e os primórdios, para a gente entender, né, como que na visão de Freud o monoteísmo surge no Egito, né? Uma forma tão exótica. A gente vai ter também um conhecimento fascinante, um outro estudo que a gente vai fazer e vai estar disponibilizado como formato de curso e videoaulas lá na Hotmart. Gente, não vou me alongar muito mais, o convite está lançado, imperdível. Os gregos antigos
A Amplo Espectro está oferecendo de bandeja, é só você clicar e você vai entrar nesse mundo fascinante de mitos, de ciência, de lógica, de astronomia, de arquitetura, de advocacia, sim, advocacia, lembra dos sofistas, né? Os primórdios lá, da questão de você defender o que por mediante pagamento, defender a causa que for, porque você tem capacidade para isso. Então, interessantíssimo. Olha o quanto os gregos podem nos oferecer de conhecimento, de autoconhecimento, né? É fantástico. O convite está lançado. Não vou me alongar muito mais. Um forte abraço. Até lá.